Pessoal, eu dou start na gravação da Webel ao vivo de hoje, tá? Hoje vamos, né, para segunda. Eu já estava achando que era a primeira ainda aqui, né? Porque eu ainda tô na pegada daquela outra turma que ficava junto com vocês de Jataí, tá? Aí eu tô ministrando ela, se eu não me engano, acho que é na terça-feira. E aí eu já tinha achado que já tinha até gravado essa aula aqui, né? Já ministrado. Então, a segunda aula, tá? De instalações elétricas prediais. Antes, como por padrão aí, né? O Senai ele pede que nós sempre reforçamos aí a orientação, né? Mesmo que não tenha aluno na web aula ao vivo, né? A orientação de como você, né, utilizar aí melhor a plataforma aí, né? No caso, o Teams, né? Que a gente utiliza aí, tá? O Teams ele é bom, tem muitos pontos fortes aí. Se eu pudesse, eu juntaria o Teams com aquele o Zoom, tá? O Zoom também tem outras ferramentas muito boas aí, né? Mas geralmente eu só utilizo ele mais quando é na indústria mesmo, tá? Mas enfim, suas orientações são fundamentais aí para você ter uma aula, né? Uma aula mais fluida, mais eficiente. Mas sempre lembrando, né, que às vezes o meu menu flutuante não mostra sua mão levantada. Daí, se eu estiver demorando aí te responder, você pode falar, ó, professor, eu levantei a mão aí, mas o senhor não falou nada aí, então quer dizer que não apareceu. Pode ser que isso tenha acontecido, tá? E daí você vai poder falar, tá? Deixa eu passar aqui o vídeo orientativo. Depois a gente volta à nossa programação normal. A gente vai discutir hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, na última aula, que foi inicial aí, né? Eu contei o histórico, ou pelo menos, né? Eu resumi aqui o histórico sobre, né, o surgimento da NBR. Basicamente, ele foi assim, tá? Como, né, a gente pensando na industrialização, né, principalmente o Brasil, né, que é colônia, né, que foi colônia aí por muito tempo aí. Há quem diga, os especialistas, que ele ainda é colônia, né? A industrialização ela foi tardia. Inclusive, eu tinha até um professor de história que ele falava, né, nessa questão da industrialização tardia. Ele falou mais ou menos assim, ele falou, pessoal, só precisa entender assim bem, né, no fazendo igual aquele cara lá da escolinha lá, comigo é no popular, essa industrialização tardia é quando, por exemplo, os equipamentos ficam obsoletos, né, no país, vamos dizer assim, a emergente, nesse, né?
Antigamente era só, ela era ali na Europa, né? Os países ali da Europa, quando tinha a Grã-Bretanha, né? Que mais tarde aí virou a Inglaterra. É, geralmente o que fica obsoleto ali nas colônias, ele será aplicado, tá? Então, é, um exemplo aqui bem icônico, a rede NUA, né? A rede de média tensão. Só para vocês terem uma ideia, aqui é uma rede já antiga. Se não me falha a memória, eu lembro que um professor lá da Católica contou para a gente que a rede compacta, a rede de energia de distribuição coberta, né? Porque a rede quer ver, ó, deixa eu só fazendo aqui um paralelo aqui, deixa eu só pegar o bonequinho aqui. Ó, isso aqui é a rede compacta, ó. Antigamente, né, essa rede compacta aqui, ó, ela tem muita vantagem do que se for comparar com a rede antiga. Coloquei muito perto das árvores. A rede antiga aqui, por exemplo, ó, vou pegar essa cruzeta aqui, ó, que é na rede antiga, ela é de madeira, tá? Ela tem basicamente uns dois, a menor estrutura dela. Essa daqui, ela pelo visto, ela tem mais, tá? Ela tem 2,40 m, a comum, né, da rede normal, tem 2,40 m e você só tem três fases, tá? Você só pode transportar três fases. Você não pode transportar nenhuma acima, nenhuma abaixo aqui de média tensão, tá? Ou seja, o número de usuários é bem menor e para piorar, a rede de energia ela é nula, ou seja, quando eu era criança e vi essas redes sem ser a compacta, né, porque não tinha rede compacta, pelo menos aqui em Goiânia, ela é da data de 2001, tá? Só para vocês terem uma ideia, a rede compacta mesmo, é de média tensão. Então, assim, atualizou, vai só depois, muito depois, quando já tiver vendido para o país, né? Quando tiver a colônia ele já tiver obsoleto, é que chega a rede compacta. E aí esse professor ele comentou que a rede compacta, ele trabalhava no COD lá da Celg, era um livro lá que ele tinha, a edição era da década de 60, não, não, década de 50. Ou seja, a rede compacta data da década de 50, mas aqui, pelo menos no Brasil, pelo menos em Goiânia, só chegou em 2001, tá? Então, isso é normal, tá? Isso é normal acontecer. Mas, enfim, né? Esse é o grande problema das normas, né? Por exemplo, da 5410, que a gente estava comentando aula passada. O problema dela é que ela é, se ela for atualizada, ela tem que ser atualizada primeiro pelo I3E, depois é que o Brasil, né, os países compram, pagam pela atualização, e daí depois de pagar, depois de fazer toda a tradução, todo o trabalho na norma com a tradução adequada, né, é que efetivamente ela vai passar a entrar em vigor e aí as concessionárias vão ver essa nova norma e aplicar, tá? Agora, eu até pedi já para Caroline deixar aqui o selo da aula de hoje. Inclusive,
Se eu não me falha a memória, eu olhei na aula passada, na biblioteca aqui, não, vocês não têm acesso. Como eu não consigo criar pastas, eu só consigo gerenciar o que existe aqui, eu vou pedir para Caroline criar uma. Isso aqui são as aulas extras, eu não lembro se eu aula complementar, né, que eu comentei com vocês, tá? Tem muita aula complementar aqui, aula bem rapidinha aqui, tá? Inclusive falando sobre domótica, né? A domótica, o que que ela é? É a automação residencial. Antigamente, eu vou colocar lá na minha data, quando eu comecei a estudar engenharia, lá para 2002, tinha automação residencial, mas era só por um público seleto, né, que podia pagar bastante, né? E você aproveitava o que a gente aplica na automação industrial, né? Na parte ali de contadores, né? Basicamente é assim, vocês vão ter uma UC lá mais para frente que está lá no módulo, no próximo módulo, inclusive, no módulo específico 2, tá? Vocês estão no um, né? Estou iniciando um. E ela vai falar sobre instalações industriais, né? E dentro das instalações industriais, vocês vão estudar o acionamento elétrico. E basicamente o acionamento elétrico, por a máquina elétrica ela ter um comportamento diferente de uma máquina resistiva, por exemplo, um chuveiro. O chuveiro você liga, né? Você liga ele lá na potência que você está registrando. E ele vai ter aquela potência do início, quando você ligou o chuveiro, até ele terminar. Ai, professor, mas tem vezes que o chuveiro queima, mas aí é porque ele é um aquecedor de passagem. Às vezes fica obstruído lá, ó, a tubulação, e aí o de passagem ele enche aquela câmara, aquece e instantaneamente aquela água é descartada porque ela está sendo liberada no banho, né? E se ela ficar armazenada ali, ela vai esquentando, esquentando, esquentando até evaporar e aí realmente a resistência ela queima, tá? Mas isso aí é outra história. Agora, uma máquina elétrica em modo motor, né? Ou seja, um motor elétrico, que é o coração da indústria, né? Todos os equipamentos da indústria, eles estão escondidos atrás de um motor. Aí ele tem um comportamento diferente, porque você pode ter um motor, assim como o de um ventilador, né? Que você liga ele na velocidade um, velocidade 2, velocidade 3, né? Lá no potenciômetro, normal, né? A princípio, parece muito parecido com uma máquina resistiva, que é um chuveiro. O problema é que, como ele é uma máquina rotativa, ele, assim, eu tô correndo o risco de fazer uma pergunta idiota aqui, tá? Mas o que que alguém pode, como se diz, vamos interagir aqui. Alguém pode me dizer o que que vocês acham que um motor elétrico gira? Como que ele gira? Alguém, alguém arrisca aí falar? Eu mesmo, quando o professor uma vez perguntou isso daqui, eu falei que era, já vou dar spoiler aqui. Eu falei que era as energias magnéticas, né? Ele falou, olha, tá parecido, mas não é exatamente a energia magnética. Até o professor falou, o magnetismo tem a ver, tá, Pablo? Aí o povo tava rindo, né? Aí, ó, o cara, ele acredita, né? Acredita em horóscopo, energia ascendente em Marte, não sei o que que eu falei, as energias magnéticas. Ele falou assim, ó, vocês param de rir, porque ele não tá longe, não, né? Ele só errou o que que é. Aí botou na berlim dos outros alunos, esse cara tudo assim, né? E juro para vocês, né? Ninguém teve coragem de responder, que ficou com medo de pagar mico, né? Igual eles riram de mim. Dando spoiler aí, tá, pessoal?
O que que faz um motor girar, né? Até um colega depois brincou, né? Mas pode girar, sei lá, pode ter igual, não tem aquele, pois não, alguém quer, você quer falar aí? Não, não, só exponda o meu rosto aí. Ah, sim, não, eu achei que você queria falar, e achei que você estava tentando levantar a mão, que eu estava olhando aqui no menu, mas eu não vi ninguém levantando, tá? Até o colega falou, né? Não tem aquele filme Homens de Preto? Vai que tem ali um duende verde, um alienígena ali do Ben 10 pedalando ali o motor e o motor tá girando sozinho, né? Porque o motor ele é bem compacto. Na hora que você abre ele, né? Isso deve ter acontecido com muitas pessoas aí, né? Por exemplo, uma vez eu abri um radinho, ainda bem que era rádio velho do meu tio, e aí eu queria saber como é que saía essa voz aí, que coisa é essa, saindo voz aí desse trem. Isso porque eu já estava acostumado a ver televisão, né? Na minha época a minha mãe tinha televisão preto e branco, e aí, né, aí o professor falou, ele falou, não, gente, o magnetismo tem tudo a ver. Você precisa do magnetismo, que o efeito magnético ele vai fazer com que a corrente elétrica que vai fluir no enrolamento do motor, ele cria uma força perpendicular em 90 graus na bobina, tá? Você tem a bobina aqui, fazer um desenhozinho aqui em cima da aula. Você tem a bobina aqui. Às vezes tem pergunta que a gente acha que é besta. Tem a bobina aqui, ó, uma bobina quadrada. Aí você tem os anéis coletores aqui de energia aqui, tá? Então a energia vai passar corrente, na hora que você liga o motor, a corrente vai dar essa volta aqui, ó, corrente elétrica e vai fechar o circuito. Vamos supor que é um motor aí monofásico aí, né? Inclusive o primeiro motor, né, era não era só monofásico, não, o que se tem notícia, ele era de corrente contínua, tá? Aí na hora que tem essa corrente aqui, tem um efeito eletromagnético em volta do condutor, que o pessoal chama de densidade de campo magnético. Aí o motor, como ele está girando num eixo, aqui você concorda comigo que ele está preso no eixo aqui, né? Está preso aqui no eixo, né? Então, se ele tiver que girar, ele só vai girar desse lado para o outro, né? Ou sentido horário ou sentido anti-horário, né? Aí o professor falou, ele gera um campo magnético, aí ele até lembrou da regra da mão direita lá, né? Gera, a corrente vem, gera um campo magnético em volta, e aí aparece uma força na palma da sua mão, tá? Então, essa força aqui, por exemplo, se eu for seguir, vai aparecer uma força aqui. Aí, professor, uma força invisível, tipo aquela do Darth Vader lá, né? Parece, parece louco. Oh, mas isso aconteceu na aula de engenharia, viu? Você pensa que isso aconteceu lá na hora de engenharia. Darth Vader, ele falou, não, aquela do Darth Vader é gravidade, né? É uma força mecânica, tá? Essa daqui é a força mecânica, mas não é uma força originada do eletromagnetismo. Aí, literalmente, vai aparecer uma força mecânica. Pensa que o elétron que está aqui dentro, aqui, ó, vamos fazer de conta que o elétron é essa bolinha aqui. Aí tem o campo eletro vai em volta do elétron, por isso que tem aquele negócio lá de spins contrários, né? Aí vai ter um campo magnético aqui e essa força ela vai aparecer ou para baixo, dependendo da orientação. Se ele tiver no sentido contrário, essa força vai aparecer para cima. E é
cada elétron, cada portador de carga, se for calcular, tem muito, mas muito elétron dentro de um condutor. Tem um número na física que chama número de Avogadro. Você pode pegar esse número, que é a quantidade de matéria, multiplicar pela carga de um Coulomb, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e aí você vai encontrar a quantidade de elétrons que tem dentro desse espaço aqui. Professor, então, isso quer dizer que cada elétron desse condutor aqui vai aparecer esse vetor, essa força aqui, e aí cada um desses elétrons que estão sendo transportados aqui, eles vão formar essa força para o motor girar sozinho, sem ter o ET Bilu, sem ter, né, o cabelopa, igual a gente fala lá no Tocantins, né? O capelobo. Não tem ninguém, o Saci Pererê, não tem ninguém lá dentro, lá não. É o elétron que está fazendo isso. Aí esse motor, né, o motor elétrico, ele tem o quê? Ele vai ter uma corrente chamada corrente de partida. Aí é uma corrente totalmente diferente. Nossa, professor. Mas isso é só spoiler, tá? Tô dando spoiler aí para vocês verem como que e imagina, todo esse conhecimento, ele nasceu, né? Nasceu lá das universidades, das faculdades aí, né? Que virou conhecimento, virou material didático, virou o que o pessoal chama trabalho de final de curso, né? TCC, trabalho de conclusão, artigo científico, pós-graduação, né? E virou as normas que a gente conhece hoje, tá? Aí é nesse pensamento, né, científico aí que a gente vai analisar hoje o fórum de discussão, tá? Primeira aula, a gente, né, fez a introdução aqui, né? Ainda bem que nós vamos ter 13 aulas aqui, né? Vai dar para a gente falar bastante coisa. Eu preciso falar de elaboração de relatório. Ah, professor, mas lá em comunicação oral escrita a gente já viu. Sim, vocês viram a ponta do iceberg. Inclusive, eu já preparei material aqui com a Caroline, né? Ela já deixou tudo lá prontinho nas pastas para vocês, para na hora que tiver a aula, compartilhar com vocês modelo, já modelo em Word, de laudo, de parecer, já deixei tudo pronto aqui. Inclusive, a Caroline já criou e já está postada aqui. Só falta, quando chegar a aula, a gente conversar. Vamos conversar sobre também é, a atribuição do técnico, né? Que norma que vocês vão seguir, que resolução, né? Chama resolução, se eu não me engano, 74 aí, da lei, eu esqueci o número da lei lá, do Conselho dos Técnicos, né? Que fala sobre todas as atribuições que os técnicos têm que ter. Existem algumas brechas ali, né? Que o técnico, já dando spoiler aqui, ele pode assinar, fazer projeto, fazer laudo de unidades consumidoras de até 800 kVA, mas nada te impede de fazer, por exemplo, o projeto de uma rede dessa daqui, ó, né? Essa daqui, ela é 13,8, só que ela é 13,8 kV, é tensão. Lá só fala de restrição quanto à potência, uma subestação. Não fala de infraestrutura, não fala de rede. Então, virtualmente, qualquer tipo de rede 13,8, 36, inclusive o eletrotécnico, ele pode se responsabilizar, né, tecnicamente, né, fazer o laudo, assinar, comparecer no juiz, né, quando dependendo da sua especialidade aí, né? Não sei se vocês sabem, antigamente só tinha especialidade para o curso superior, né? O curso de engenharia, as administrações, né? Os outros cursos aí, que não os cursos técnicos. Hoje em dia, se eu não me engano, a lei é de 2023, você tem, né, especialização de nível técnico, tá? Então, tem, como se diz, o mercado para quem estuda, para quem está buscando aí, né, colocações melhores. Hoje nós temos mais oportunidades, não é só
o boom aí do EAD, né? Mas vocês têm mais oportunidades de mais estudo e de poder, né, ter uma chance de se colocar melhor. Agora, indo lá para o fórum de discussão, ó, o pessoal já começou a se movimentar aqui, ó. Ótimo, isso mesmo. Então, pessoal, assim, o sentido do fórum aí é justamente você postar aqui, tá? Eu tô mostrando aqui porque vocês vão ver essas postagens dos seus colegas, tá? Inclusive, depois que geralmente eu posto, eu faço essa aula, eu, eu dou uma orientação a mais aqui, né, sobre o que a gente discutiu aqui. E o fórum de discussão, ele é ideal para aula ao vivo, né, ou aula presencial, né, aula ao vivo, né, e de preferência se os alunos estiverem junto para a gente discutir. Porque tem coisa que acontece no dia a dia do mundo do trabalho que você pensa que é bobeira, mas vocês vão descobrir hoje, tá? E não é pecado se você pensou até hoje, ou se você ainda pensa, ou se algum dia você já pensou. Não é pecado, porque eu também pensei do mesmo jeito aqui, ó. Vamos lá, né? Conhecendo a tabela 32, por que que eu tenho que compartilhar com vocês a tabela a 5410, né? A NBR aqui. Vamos lá nela aqui, ó. A época eu tinha, como eu ministrei a aula, já chegou aqui, ó. É o seguinte, ele está falando aqui, ó, conhecendo a tabela 39 e 47 da NBR 5410 e associando os seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletroduto, e eu digo mais, viu? Dimensionamento de cabos, né? Eu acredito que o, o português aqui ficaria melhor, que é o de cabo. Porque o eletroduto, pessoal, é consequência, tá? O eletroduto, geralmente, você vai achar aqui, ó. Por exemplo, a gente utiliza essa norma aqui, né? A NT 01 da Equatorial Goiás, tá? E daí, ó, vamos supor, você tá num, num cliente monofásico, né? Aí lembra que é sempre a menor tensão é o monofásico, é a configuração do mono, e a maior é sempre a tensão de linha ou a tensão bifásica, ou seja, não é nem a trifásica desse circuito. E daí, por exemplo, vamos supor que eu sou o cliente M3, categoria 3 aqui, ó. Aí ele fala, ó, usar disjuntor monofásico 60 ou 63 amperes. Se for cabo é, concêntrico ou duplex, o concêntrico, ele, por exemplo, concêntrico é mais ou menos assim, ó. No meio dele, no miolo dele, fica a fase, tá? Sei lá, fase A, 220. E aí você vai ter uma camada isolante, tá? Porque senão entra em curto, né? Você vai ter uma isolação. E aí depois você vai ter o neutro. Vou desenhar de azul claro aqui, ó. Então aqui é o neutro. Então ele vai fechar circuito, né? Da fase, que é a parte interna, com o neutro, que é a parte externa aqui, tá? Esse tipo de cabo, primeira vez que eu ouvi falar dele foi lá no Pará. É
um aluno lá do centro de treinamento, que era do Pará, ele falando, ai, professor, a gente usa esse cabo. Foi até na época que aqui tinha virado a Enel, né? A Enel Distribuição. Ele falou, e esse cabo ele é mais difícil de você fazer o furto de energia, né? O famoso gato. Porque aí você tem que desencapar ele aqui, né? Você tem que essa parte externa aqui, tem que tomar cuidado para não entrar em curto aqui. Ele é mais complicado, se eu não me engano, tem um conector próprio para isso, tá? E esse duplex é o cabo normal, né? Por exemplo, você tem um neutro, você vai ter a fase, você vai ter uma proteção plástica em volta de cada um deles, tá? E aí, geralmente, às vezes, tá? Ele tem uma proteção também aqui em volta, que ele fica parecido com um cabo PP, tá? Cabo PP bipolar, né? De dois. Essa construção e essa daqui, ela já existe, tá? Nos cabos antigos chamado cabo RCA, que é cabo de antena aí, né? Lembra aqueles que tem o áudio e o vídeo separado, né? O vídeo é amarelo e o áudio, né? O esquerdo, direito aí, né? É o azul, não, é branco e de dois canais, né? O branco e o vermelho, por exemplo. Então tem essas arquiteturas de cabo, né? Aí é 10 milímetros. Aqui o multiplex. Aí o multiplex é o quê? É o neutro nu, ou seja, ele desencapado, e aí você vai ter a fase, né? A fase encapada, né? Ou seja, com a cobertura aqui dela, né? Esse aqui vai ser o único desencapado. Aí tem a fase A, fase B, por exemplo, e fase C. Vamos pôr um cinza aqui. Aí, inclusive, esse cabo neutro, ele vai ser usado como sustentáculo, né? Ele vai sustentar esses outros cabos. Eles vão ficar enrolados nele aqui. Que esse é o multiplex, tá? De alumínio. E aqui, ó, você tem Por que que eu falei que o eletroduto aqui é secundário? A gente tem que pensar mais no dimensionamento do cabo, tá? Do condutor elétrico. Então você tem aqui, ó, inclusive do eletroduto de aterramento, do eletroduto de fase, né? Um 3/4, tá? Aí dependendo, eu lembro que a gente utilizava, em vez de polegada, a gente utilizava em milímetros, que se eu não me engano, acho que era o 3/4, acho que é o de 25, se não me falha a memória. É porque sempre eu tenho que olhar na tabela aqui. Beleza. Então, pensando na 5410, né, que ela tem conhecimentos nas tabelas aqui na 39, na 47. Vamos lá para 39 antes? Professor, Sim, pois não, pode falar aí. a minha participação no discurso, né? Eu dei atenção muito ao eletroduto, por causa da carga que o rapaz, o Felipe lá, queria trocar o cabo de 1,5 por 6, né? Na realidade, Né? eu considerei os dois errados, porque eu dividi esse enunciado em três perspectivas. Por exemplo, baseado na tabela 39 e 47, baseado na opinião do Felipe e no Uhum. equívoco do Maurício. Sim, sim, Eu considerei os dois errados. entendi. Porque se você, por exemplo, E se você você. pensou no eletroduto, porque O o projeto. cabo, a bitola maior, é assim, você não tá errado não, viu? Na verdade, você tem que seguir o projeto, arrisca, né? Do projeto que eu pensei. É Aham. isso. Então, é aquela história, siga o projeto. Você vai sair para comprar mais coisa, né? Mas eu já trabalhei em concessionária, não, em construtora, rapaz do céu.
O dono, ele era engenheiro civil, né? Mas o homem, eu já, ele não seguia projeto não, viu? Na hora que acabar, só para você ter uma ideia, tinha cabo de várias bitolas que a gente precisava lá num cliente, e aí era tudo verde, tudo sobrou tudo verde, né? Que seria o condutor para proteção, né? O terra e tal. Isso. E aí ele, né? Eu peguei, pedi lá, né, pro almoxarifado com as cores, né, para levar para a obra. E aí esse homem liga, o homem tava viajando, tava lá na Europa. Esse homem liga porque ele fica de olho, né? Aquela história lá, mesmo ele viajando, buscando outros negócios, né? Ele ligou lá pro almoxarifado e falou que aquele pedido não era para porque na obra tinha cabos com as bitolas, né, que precisava da coloração verde. E é isso, e, né, desculpa a palavra, e, né? E foi isso. Já tomei bronca por uma chave de 3 posição de R$ 8. Ele falou que não fazia sentido pedir, porque não estava dentro, mas enfim, né? É. Mas Eu- assim, você está certo. Se for pensar no projeto, seguir o Isso. projeto, aí Hum. como aqui está falando eletroduto, eu sei o que que você pensou, tá? Você pensou o quê? Que o eletroduto, ele o ideal seria igual aqui, né? Ele tá, a concessionária, ela e recomenda um eletroduto com a quantidade, por exemplo, se é monofásico, vai ter a fase, o neutro e o condutor de proteção, né? O condutor terra, né? Então você está pensando, né, que o do eletroduto de 1 milímetro ele só vai suportar, né, a quantidade de cabos de iluminação para o de 1,5, né? É por causa, é baseado assim no que eu pensei, no questão do projeto, por exemplo. Se ali era Aham. só iluminação, né, aí ele colocar um cabo mais grosso poderia sobrecarregar o eletroduto, sobreaquecendo outro cabo, Isso, né? o eletroduto. E isso aí pode gerar incêndio. É... Assim, na verdade, assim, eu tô falando assim, eu estou hoje em telecomunicações, né? Sim, sim, sim. Eu quero aprender indústria. Ah, não, mas telecomunicação. Agora eu entendi a sua dor, sabe por quê? Ah, Aí, telecomunicação ainda tem a questão do campo eletromagnético que emana do cabo de potência, né, do cabo de isso, energia, aham, que é muito, mas muito maior mesmo do isso. que de um cabo de comunicação. Tem as Inclusive esse cabo, distâncias, inclusive esse cabo que eu estava falando sobre que a fase está no núcleo e o neutro vai por é o fora. concêntrico. Isso, eu concentro isso. A gente utiliza para na alimentação de RRUs que vão em cima das torres, entendeu? Por ser um cabo mais eficiente. Ele segue, né? É Aí da lá em cima. antena que você está falando, aquelas que aí tem Ele as. não vai, ele não vai na antena, ele vai no modo de potência, né? Ah, modo de potência. Ah, Isso, ele vai entendi. no modo de potência, liga ele através desse cabo e da RRU é que vai para a antena, Hum, através de um que nós chamamos de rabicho, é um tipo coaxial, só que é sim. diferente, um coaxial mais. É, que é essa construção do concêntrico, ela é semelhante, muito Isso, semelhante à do coaxial, do RCA, né, que é isso. a versão antiga aí do coaxial. Isso mesmo. Então tá bom, atrapalhei demais o senhor. Não, 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 você complementou, na verdade. Na verdade, eu não ia nem abordar quanto a esse quesito, tá? Então, assim, aqui tá falando eletroduto, né, mas pense além do eletroduto, né? Eu não gostei demais dessa sua intervenção e da sua observação, né? Porque muitas vezes eu nem penso nisso, não. Eu penso mais com a cabeça, né, reptiliana aqui de projetista, né, do elétrico aqui, né? Mas assim, é porque assim, em indústria você tem um leito de cabo para o de potência, né? Aí provavelmente tem um leito de cabo, provavelmente não, né? Tem um leito de cabo, uma eletrocalha ali, né? Que ou ela fica por cima do forro, ou até por baixo mesmo, para facilitar de telecom, né? Telecom e rede estruturada, né? Mas assim, tem esse problema, né, de você tentar colocar um cabo de 6 milímetros num eletroduto que tem um de
é 1,5 milímetros, tá? Então, é por aí também, tá? Mas vamos ver um pouquinho mais pensando na parte do projetista. Ó. Aí você vai participar do fórum, né? O que a gente está fazendo aqui, né? E aí ele joga, né? Ele, como diz lá o Casimiro, ele meteu essa. Por falta de condutores de 1,5 para o circuito de iluminação, e aqui é muito vago, tá? Porque ele não fala a potência. Se ele falasse a potência desse circuito de iluminação, é porque é o seguinte: a gente vai aprender ainda, né, num projeto elétrico, nós temos a Santíssima Trindade do projeto elétrico. Não, professor, o senhor está tirando isso da cartola, né? Só pode. Tá de brincadeira. A Santíssima Trindade que eu falo é mais ou menos assim. Num projeto elétrico, deixa eu ver. Aqui eu não consigo desenhar, mas nesse eu consigo. Um projeto elétrico, você sempre vai ter o geral, né? Vou até aproveitar essa configuração aqui, ó. Aí, sei lá, um de 60 amperes, né? Geral, que vai ficar junto com o medidor de energia, né? O medidor em quilowatt-hora, que faz aferição aí de energia, que é a simbologia do disjuntor a seco. E aí vai chegar no quadro de distribuição terminal, né, no QDT da residência, né? Vamos pegar aqui o clássico, que é o residencial. Aí, geralmente, o circuito um você reserva para iluminação, tá? O circuito, né, o circuito 2 se ele é monofásico, então todos vão ser monofásicos aqui. O 2 é tomada de uso geral. E geralmente o circuito 3, bem básico mesmo. O circuito 3 é uma tomada de uso específico, que no caso é um chuveiro. E aqui são as tomadas de uso geral, são as várias tomadas que a gente tem distribuída na casa. Então esse é o, vamos dizer assim, que seria o projeto mais simples, o predial mais simples que a gente tem nas residências hoje em dia aí, né? Ah, professor, eu tenho é dois chuveiros. Então, se você tiver dois chuveiros, segundo a 5410, então você tem que ter um quarto circuito, que é o quarto de tomada de uso geral, que é o do chuveiro 2. Beleza. Alguém levantou a mão aí? Parece que eu vi. Sou eu, Não? professor Tiago. Sim, pois não, pode falar. Professor, além do dimensionamento dos cabos, a gente também encontra os disjuntores, ele tem as determinadas curvas, né? Sim, As sim. determinadas A curva de atuação, né? Isso mesmo. corretas. Então, olha, ó, junto. Isso eu nem tô pensando na curva de atuação, porque é um circuito, assim, é um circuito de iluminação. Então, é um de curva de atuação básica aqui, tá? Se eu não me engano, é o A. Aí, por falta de condutores, né? Aí ele meteu essa aqui. Para o circuito de iluminação, o problema é que ele não fala a potência. Quando é uma residência simples, tipo esse M1, M2, talvez até o M3, mas o M1 e M2 aqui, você pensa, ó, 4.000 watts. Aqui, ó, de 4 a 8.000 watts. 4.000 tem chuveiro, o chuveiro, o primeirão, o mais antigo que a gente tem aí da modernidade é de 4.400, ou seja, só o chuveiro, o inicial, a potência já ganha da potência total do que seria a casa, né? Então, seria impraticável, né? Aí quando ele fala de iluminação e ele não falou a potência, então a gente começa no universo da especulação, né? Aí por isso que está essa questão nesse fórum aqui, né? Aí por falta de condutor de 1,5 para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comparos, né? Felipe resolveu utilizar o condutor de 6 milímetros, os mesmos utilizados no chuveiro utilizado para instalação de chuveiro. Sem levar em conta a questão do eletroduto, que eu gostei dessa observação aqui, que eu não tinha nem, né? Acho que uma vez ou outra, um aluno fala dessa questão aqui, né?
mas não é muito comum, não. Tirando essa questão aqui, eu vou falar logo, assim, minha opinião. Se for emergencialmente, tá? Eu estou falando agora só sem ver a observação do Maurício. Emergencialmente, eu posso trocar, colocar um condutor, tá? Um pedaço de um condutor por outro, desde que ele tenha a bitola maior do que ou igual, né? Aí, se fosse igual, aí não tinha nem essa necessidade, né? Mas desde que ele seja a mesma bitola ou maior, tá? Mas é aquela questão, né? Não pode ser muito maior, sei lá, de 240 milímetros. Nem E ia o caber, tamanho? né? E também quanto, É, quanto de e o metragem vai usar? comprimento, É, isso mesmo. Então seria emergencial, ele poderia usar de forma emergencial, tipo, sei lá, 1 metro, 2 metros, sei lá, 50 centímetros, um pedaço ali que tá faltando. E tem que ser ou igual, né? Mas aí tá usando outra bitola, né? Então tem que ser maior, mas só que não pode ser muito maior do que talvez um de 2,5, se ele tivesse ali, seria o melhor para ele. Inclusive as construtoras hoje em dia ela nem compra 1,5. Esse dono lá um dos donos lá da empresa lá que eu trabalhei, ele já comprava, ele não comprava de 1,5. Ele ficava olhando lá os lançamentos, né? Na hora que ele via condutor de 1,5, ele já perguntava se era para uma máquina específica e tal, mas se não, ele só deixava comprar de 2,5, porque aí o de 1,5, como na tabela fala, vocês vão ver na próxima tabela, lá na 49, né? Não, 47, né? Na 47 fala que você tem que iniciar por o de 1,5 na iluminação. E tomada de uso geral, você inicia pela de 2,5. Mas iluminação, gente, eu vou falar, se você tiver a potência, e às vezes você tem até que dividir em mais circuitos de iluminação, né? Não quer dizer que é só um circuito de iluminação em toda a instalação. Às vezes você tem que utilizar o de 2,5, mas preferencialmente você inicia pelo de 1,5, beleza. E aqui a tabela 39, ela mostra que ela começa, na verdade, aqui, ó. Ela finaliza aqui, mas ela começa, tá? Cadê? 39. Não, 39, então tá aqui para baixo, então tá certo. Que fala aqui conclusão, tabela 38, conclusão, né? Então, é. 39 é aqui embaixo. Ó, então, numa aula aí eu falei errado. Então, o de 1,5, ó, ele suporta 26, tá? Para 2 condutor carregado, quer dizer monofásico, tá? Se for 3 condutor carregado, é trifásico. E faz sentido, sempre a corrente trifásica, ela suporta menos que a corrente monofásica, tá? Então, isso aqui faz sentido. Então, ele fala que o de 1,5 suporta 26 e fala que o de 6 milímetros suporta 63. Aí o Maurício pega e mete essa. Maurício, seu colega de trabalho, diz que os condutores não podiam ser utilizados no lugar de 1,5, né? Ele, em certa parte, está certo, tá? Mas a justificativa dele é que ele, como se diz, aí ele errou feio, errou rude, porque eles consomem uma corrente maior. Eu dizer isso, eu dou abertura para uma pessoa inadvertida, ou seja, que não é da área, pensar assim, uai, então quer dizer que se a bitola maior consome mais, quer dizer que se eu pegar, se os cabos da minha casa, vamos supor que fossem todos de 2,5, se eu colocar tudo em meio, eu economizo energia? Não. Você pode trocar esse aqui, ó, porque eles consomem, você troca o consome por eles ter uma capacidade maior, mas mesmo assim a justificativa estaria errada. Não quer dizer eu falar porque eles consomem uma corrente maior, eu estou querendo dizer que todo cabo que eu instalo de 6 milímetros vai consumir no monofásico 63 amperes, vocês entendem? E aí eu estou querendo dizer que
todo cabo de 1,5 vai consumir toda vez, independente da potência que eu ligar o equipamento, ele vai consumir 26 amperes. E isso não é verdade, tá? Eu posso utilizar um condutor de 1,5 de iluminação, né, que suporta 26 amperes, mas a potência dele, aí depende da potência. Vamos supor que nesse circuito, tô chutando aqui, viu? Eu tenho, aí se você dividir a potência, né? Porque a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, eu pegar a potência, sei lá, um equipamento, a potência fraca aí, ó, de 400 watts, dividir pela tensão, que é 220 volts. Dá uma corrente de 1,8 amperes. Então, não quer dizer que se eu utilizar para esse circuito, vamos supor que ele fosse de iluminação, né? Todo o circuito aqui. Então, se eu utilizar o de 1,5, se eu for seguir a ideia do Maurício, ele vai falar, ele quis dizer que se eu utilizar o de 1,5, vai, em vez de aparecer 1,8 amperes, vai aparecer 26. Isso não é verdade. Vai aparecer 1,8 porque as luminárias que eu instalei, o somatório delas deu 400 watts e, portanto, em 220 volts vai dar 1,5. Aí vocês entenderam? É essa que é a maior questão. Pessoal, rapidão aqui, enquanto se alguém quiser falar alguma coisa. Eu, na primeira vez que eu vi isso lá na faculdade, foi semelhante o exercício. Eu eu tava nessa ideia, viu? Confesso que eu tava nessa ideia de que de a bitola maior, e eu tinha, sabe, eu acreditava, mas eu ainda tava com receio. Mas eu tinha essa ideia na minha cabeça que se eu diminuísse a bitola, ainda bem que eu não fiz isso. Se eu diminuísse a No, bitola, a casa não era minha, né? Era então, alugada, né? Se eu. na Hum, aula passada, quando eu perdi o áudio, né? Que meu menino tava. Ele é muito interativo comigo quando eu chego do trabalho, né? Aí né, ele deu hum. que gerou uma pane aqui. Inclusive no meu fórum eu coloquei a seguinte frase: o condutor não determina a corrente é que determina o condutor. Isso. Pronto, aí eu acho mais ou menos por aí. Se Que tiver é alguma, o. Que é pode a. corrigir. Então, não, não, mas tá certo. Aí você ainda poderia melhorar mais ainda. Você fala, a potência. Dependendo da potência, ela vai gerar uma corrente específica, né? Ou seja, a corrente, juntamente com a potência, né? Dependente da potência, é que vai determinar a bitola do, né? A corrente que vai, o que vai passar no condutor. Não é o condutor, porque fica aquela ideia de que foi sacramentado, né? Não, ó, pelos poderes de Grayskull, né? Pelo Capitão Planeta vai passar 63 amperes para sempre nesse cabo. Mas isso, ou esse raciocínio é mais comum do que a gente imagina, viu? Ai, pois é, deixa eu. Ó, deu certo aqui. Hoje o servidor não deu pau aqui, não. Ah, certinho. Ah, não, peraí. Fiz errado aqui. Rapidão aqui, já que a gente finaliza a aula. Mas é assim, é esse raciocínio mesmo. Porque não tem muita, inclusive, aí depois, quando eu já estava lá na engenharia, né, já, como se diz, já tinha um entendimento, aí veio um primo meu e falou a mesma coisa. Aí na hora eu comecei a rir, né? Mas aí eu lembrei, eu falei, gente, eu fiz a mesma coisa. E o pior, eu fiz dentro do curso de engenharia, o pessoal lá da eletrotécnica, né? O, que eu tinha, a maioria dos meus colegas já eram eletrotécnico do Instituto Federal na época, acho que só dois é que era do Senai. Aí, inclusive, já trabalhavam na Celg, né? E eles falaram, não, ele falou, não, nada a ver, viu? É a potência do equipamento é que vai
é determinar a corrente, né, que vai passar no cabo, não o cabo, tá? Aí tanto é que, deixa eu abrir o outro, agora deu certo aqui. Tanto é, deixa eu abrir o outro, que nas outras tabelas aqui, aí tem para várias situações, né? Sobrepor, embutido, nesse aqui na horizontal, né? Que aí é como se estivesse numa calha ali, né? Inclusive, ó, na 39 aqui, ó, ou 38, que é a anterior aqui, ó, esse já suporta, esse aqui é multipolar, né? Cadê? Esse é multipolar também. Que é as condições de teste, né? Isso que é para PVC 70, isso mesmo. 30 graus Celsius, temperatura ambiente, temperatura do condutor. E engraçado que no forro, moço, no forro chega a 60 graus, às vezes até um pouco mais, aí facinho. Num forro ali que não tem ventilação. Mas assim, isso aqui foi do laboratório que na hora que fez esse teste aqui. Aí por isso que o pessoal utiliza o prontuário técnico do fabricante. Geralmente, até inclusive o Proelétrico, os programas, eles pegam esses dados aqui, né? Aí na hora de construir o cabo, né? O da Prysmian, né? O que é a antiga Pirelli aí, Corfil e outras marcas aí, né? Eles inclusive utilizam a NBR 5410 como base, tá? Para gerar suas linhas, né? Suas linhas de condutores. E geralmente ela é mais, né? A do fabricante, né? Ainda mais hoje em dia, né? Ela tem capacidade corrente melhor do que o da 5410. Aí tem programa que ele pergunta qual que é o condutor, qual que é a marca do cabo, porque ele já pega, aí se ele não tiver o prontuário técnico, ele baixa a atualização. Ele fala que não tem, né? Aí ele utiliza a referência clássica, que é a referência da NBR 5410, tá? Aí, ó, e nesse caso, para essa configuração da tabela 38, ó, o de 1,5 suporta 22. Já o da 39, né, que é o que a gente olhou aqui, suporta 26, né? Então, então aí cairia por terra, né? Uai, peraí, esse de 1,5 vai passar sempre 26, aí esse outro aqui, sei lá, que foi esse cabo aqui criado com vó, tô inventando aqui qualquer coisa aqui, vai suportar 17, ele suporta 22, não suporta nada, né? Ele é Nutella demais. Não, então isso depende da proteção externa, né? Tem aquele XLPE, né? Que é emborrachado ali, né? Aí a atenuação do campo eletromagnético. Inclusive, eu fiquei pasmo uma vez, o professor falando na aula, a maior, assim, eu achava que a proteção externa do cabo era o óbvio que a gente pensa, né, para não ter o contato acidental, né, para não fechar curto com outro cabo ou uma estrutura. Mas ele falou que a função principal, além dessa, né, a função principal é refrigeração. Aí, uai, como assim, professor? Ele falou, não, refrigeração por quê? Porque a cobertura, ela, na hora que a extrusora faz, ela retira, né, que ele vem derretido aqui, aí é um laser, e aí é água, aí passa por água, né, passa por uns canos lá de água, e aí vai resfriando, aí o laser fica olhando a medida aqui da bitola, né, para ver se tá tudo ok, né, em conformidade com a especificação. Daí ele não tem espaço, né? Não tem ar em volta. Uma coisa é igual aquela lâmpada antiga lá que ainda tem no mercado, só que não fabrica mais. A incandescente, né? A incandescente a vácuo, aí tem aquela incandescente vapor sódio, né? E aí, dependendo se tiver vácuo, você consegue, ou seja, a ausência do ar aí, você consegue uma capacidade corrente maior
do que se ela tiver revestida, né? Ou seja, com a ausência do ar aí. Aí é justamente para aí cria o efeito da refrigeração, né? Da atenuação do calor aí. E aí o cabo consegue uma capacidade muito maior. Se os cabos de energia da baixa e da média tensão desde o início fossem todos cobertos, eles suportariam muito mais Exato. corrente e atenuaria. Só que tem um problema. A, a proteção plástica para um cabo de ambiente externo, né, como ele sofre em temper, ele tem que ser bem robusta, tá? E aí, é, como se diz, na época que eles criaram e as redes aí, não tinha ainda essa tecnologia, ainda você extrusar todo e qualquer metro de cabo ali dava trabalho, né? Além de você fazer criar aquele cabo ali, né, na máquina lá de trançar. Pois eu vou mostrar, tem uns vídeos do Discovery, que aí mostra o processo lá da máquina de trançar, né? A máquina de trançar cabos. Então é isso. Então, beleza. Ele já me Beleza. descobriu aqui, já tá me deixando mais eu quieto aqui. Eu vou ter que Ah, sair já, mesmo. não, já. Tá Valeu. bom, fica com Até Deus. mais. Tchau, 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 viu? tchau.